INSS é isso, Bruno Pinheiro? Com você. Repercussão de ontem, né? Toda aquela história que a gente viu que a ala governista imaginava assumir este importante colegiado, essa investigação, mas no fim a oposição acabou assumindo. E ontem, numa entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan, conversei com o deputado Rogério Correia do PT e ele me disse que está com requerimento. Já foi enviado para a CPMI um requerimento para ouvir, para convocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele me disse que Jair Bolsonaro sabia de tudo sobre essas irregularidades e nada fez. Vamos ver então o que disse o deputado Rogério Correia à Jovem Pan. Não é só na nossa visão que ele sabia dessas coisas. Quem contou isso para nós foi o senador Isalci. Num debate que ele fez numa rede de televisão, ele diz claramente que junto com auditores do INSS, na transição ainda do governo Bolsonaro, ele entregou todo o esquema de fraude e pediu ao ex-presidente Jair Bolsonaro que assim que assumisse desse uma forma e um jeito de fazer essa investigação. Então o Bolsonaro tinha conhecimento de que existia uma fraude que estava fazendo com que os aposentados perdessem recursos, fossem roubados, a palavra é essa. E não agiu. Nenhum inquérito ele pediu para ser feito, a Polícia Federal também soube posteriormente, através de outros fiscais que disseram também que havia esse problema e não foi aberto nenhum procedimento. Enfim, foram 4 anos preparando e roubando dos velhos. Agora, quando o presidente Lula sabe das coisas, a Controladoria Geral da União foi acionada numa investigação, Polícia Federal, e estamos dando um jeito nisso. Como esse requerimento é apresentado agora, nós vamos ouvir inicialmente ainda as questões relativas ao início de todo esse processo. Eu creio que Bolsonaro já irá depor na CPMI quando estiver preso, porque o processo termina no dia 12, né? Que é o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal. E após a definição dos nomes da CPMI, o presidente do colegiado, senador Carlos Viana, afirmou que as escolhas não foram feitas de forma política após essa eleição que acabou tirando do jogo os aliados do governo. Vamos ver. Nós não estamos aqui definindo nomes específicos, especialmente ligados à questão política. O que nós queremos primeiro é entender a responsabilidade de cada um. À medida em que nós tivermos definidos com clareza quem está envolvido ou não está envolvido, o que se beneficiou ou não, nós tomaremos a decisão de fazer as convocações. Essa repercussão sobre a CPMI, sobre a convocação também feita pelo deputado Rogério Correia, estão na minha coluna no site da Jovem Pan. É só acessar que tem mais informações sobre esse convite para Jair Bolsonaro ser ouvido nesta importante CPMI, uma investigação sobre o escândalo do INSS. E não somente isso, tem outras informações, inclusive hoje a esposa do ex-presidente, a Michele Bolsonaro, que também declarou apoio à deputada Carol Dittoni numa disputa eleitoral lá em Santa Catarina, uma corrida pelo Senado Federal. Estão tudo lá na minha coluna da Jovem Pan. É só acessar e ficar muito bem informado. Vamos repercutir essa história com os comentaristas? Agora, de volta a São Paulo, então. Vamos ouvir quem está com a gente nesta quinta-feira, começando por Luiz Augusto Durso, que nos faz companhia. E aí eu quero ouvir de você o seguinte aqui, Durso. A gente já viu outras investigações, outras CPMIs também no Congresso Nacional, mas agora é uma jogada, tanto colocando no colo do governo anterior, quanto do governo atual. Chamar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Inicia de uma forma certa ou já começa de maneira errada? Olha, Bruno, primeiro parabéns aí pela exclusiva, uma informação importante, mas fica claro que eles vão deturpar a finalidade da CPMI. É claro que tem que se investigar, inclusive se as autoridades tinham ciência ou não, mas a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito deveria começar a investigar pelos autores dos crimes. Quem são os cabeças, os responsáveis, e não pelas omissões do governo que ali era, à época, o que estava à frente, para se ter algum ganho político. Não deve se inverter essa lógica. E quando se dá uma entrevista nesse sentido, dizendo, não, vamos ouvir o Bolsonaro, porque ele sabia, fica claro que vai ser mais um palanque político, ao invés de se instalar uma comissão parlamentar de inquérito, mista de inquérito, para se encontrar os responsáveis que devem criminalmente responder por esses atos absurdos que furtaram
bilhões de reais dos nossos aposentados. Até agora, nada apareceu. Até agora, ninguém foi preso. E aí, quando a gente tem uma possível chance de mais uma ação de investigação, já começa a se falar de Lula e Bolsonaro, começando exatamente pelo lado errado. A gente vai começar para que se tenha a elucidação dos fatos, os responsáveis por isso e depois apurar, claro, as omissões. Mas já se começa, a meu ver, totalmente errado, Bruno, no sentido de querer ter algum ganho político sobre esse trabalho que, na verdade, deveria ser pelo bem do Brasil, para que se tenha a responsabilidade daqueles agentes que, de maneira dolosa, agiram para tirar dinheiro dos aposentados. Vamos ouvir a Luana Tavares também aqui sobre essa história. Luana, eu quero ir por um outro sentido, um outro caminho, que é essa falta de articulação do governo. O governo estava acreditando, estava confiante que estava tudo sob controle, mas na hora faltou uma articulação. E aí fica claro que o governo está mal representado de articuladores dentro do Congresso, quando a oposição conseguiu inverter o jogo e sair vitoriosa? Sem dúvida, Bruno. O governo demonstra com essa perda uma dificuldade enorme de se colocar dentro das pautas que são caras para o governo, que vão impactar sem dúvida. Isso que o Durso colocou aqui anteriormente é verdade, é o principal ponto que também me chama a atenção, que é o uso político desse fórum, que deveria ser de fato utilizado para resolver o problema, para entender como ele aconteceu e trabalhar para que ele não aconteça mais, que os responsáveis sejam punidos e não para um uso político. Então, o governo perde aí um espaço muito grande de participar de forma mais ativa na CPMI e de colocar também ali um equilíbrio, né? Porque a gente está falando aqui de um problema que, pelo que foi apresentado até agora, teve origem numa gestão anterior, ultrapassou para a gestão atual, então é natural que haja ali uma tentativa de defesa de ambos os lados para não colocar, né, a culpa mais para um lado, mais para o outro, novamente um uso político desse fórum, e se perde ali a oportunidade de fincar uma participação ativa e mais preponderante do governo a fim de evitar esse desequilíbrio e esse uso político desproporcional numa CPMI de um tema tão caro para a sociedade. Isso também demonstra, Bruno, a fragilidade, né, e a fragmentação dos apoios políticos que o governo Lula tem conquistado e tem mantido desde a sua eleição. Esse é um tema já antigo, a gente fala isso aqui em todos os programas já há algum tempo. Houve uma dificuldade na reorganização dos ministérios logo no começo desse ano, que era esperada justamente para redistribuir esse poder entre os aliados que vinham ali, né, de centro, alguns partidos de centro e centro-esquerda que estavam dentro da frente ampla do governo. Essa frente, ela nunca aconteceu na prática e a CPMI é só mais um indício disso, de que o governo ele está sem base, ele está com a base muito fragmentada e perde batalhas importantes no Congresso. Agora,